2 de julho de 2025, estamos aqui para mais um Café com Z. Eu sou André Zenobini e neste momento estamos recebendo a professora Elisa Fernandes, professora do Instituto de Oceanografia, membro do Comitê de Eventos Extremos da Universidade Federal do Rio Grande, porque nós estamos vivenciando algo que nós não gostaríamos, mas que a gente começa a esperar e a colocar nas agendas da nossa vida a preparação, a rotina, eliminando um pouco o pânico e entendendo como viver e como sobreviver em meio a cheias, tanto da Lagoa dos Patos quanto dos rios e canais do estado do Rio Grande do Sul. Professora Elisa Fernandes, prazer te receber aqui para a gente entender, e eu começo te perguntando que mundo é esse que nós estamos vivendo e agora, depois de eventos extremos nos 2 últimos anos, já deu para entender um pouquinho o que mudou na nossa vida, no nosso planeta? Obrigada, André, pelo convite para estar aqui, é um prazer. Sim, nós temos que aprender a conviver, né, com esta nova realidade, que é uma nova realidade no planeta, né, mas infelizmente, e especificamente no nosso estado, se tornou um problema maior nos últimos anos, né? Então existem trabalhos recentes que indicam a intensificação da magnitude, né, da intensidade e da frequência de ocorrência desses eventos de precipitação extrema, né? Então a tendência é que eles sejam localizados nesta região do Vale do Taquari, no norte do estado, né? Sim. Naquela região de serra, ali no norte, e que ocorram realmente de forma mais frequente, como nós temos observado. Então nós tivemos 2 eventos em 2023, a maior catástrofe do país que aconteceu em 2024, e agora em 2025 já temos um outro evento que é muito semelhante ao que ocorreu em setembro de 2023. Mas qual é a diferença, né, que se percebe hoje em dia? Em 2023, como não houve um impacto grande na capital do país, do estado, né? Isso acabou não tomando a proporção, até na mídia, né? Então aqui em Rio Grande, Pelotas, a gente sabia que estava acontecendo, mas era uma coisa assim um pouco distante da gente, né? Embora naquele momento também tenha tido reflexos aqui. Mas com o evento de 2024, a percepção da população mudou muito e a preocupação da população principalmente, né? Então hoje nós temos as pessoas com muito medo, né, destes eventos, o que é compreensível, né? Porque realmente o ano passado foi um evento acima de qualquer, né, outro que a gente tenha memória, né? Então a nossa referência era 1941. Sim. E agora essa é a nossa nova realidade, é isso. Nós temos que nos prepararmos para conseguir lidar com esta frequência e intensidade mais acentuada em toda a nossa região. Porque tudo que acontece lá no norte do estado, né, se reflete aqui para nós, como a gente tem observado. Mas existe um lapso temporal, né, entre acontecer lá e chegar aqui. Quanto tempo leva, na verdade, para essas águas cruzarem o estado e chegarem aqui em Rio Grande? As águas, quando se acentuam no Guaíba, né, sempre o nosso referencial é no Guaíba, porque o Guaíba recebe, né, a drenagem de toda essa bacia, né, do norte do estado. Então, quando sobe ali, leva cerca de 1 semana para chegar aqui para nós. 1 semana, 10 dias, depende um pouco dos ventos, né? E claro, da quantidade, do volume de água que chega. Mas então nós esperamos, né, este intervalo de tempo para que os reflexos se sintam aqui embaixo. Como estamos esperando, né, a partir de hoje para amanhã, um aumento do nível das águas aqui no estuário, em função do pico que o Guaíba teve semana passada. Então a previsão é entre hoje e amanhã as cidades de Pelotas e Rio Grande terem uma elevação dos níveis nas suas margens, né? Nós tivemos um pico no final de semana, né, no sábado à noite ali, que foi nós chegamos no ponto mais alto dessa nova inundação, e nos próximos dias a gente deve repetir
esse pico? Deve aumentar? Deve ser menor? O que vocês estão prevendo, né, a partir dos modelos que vocês têm? Então, os modelos de previsão que nós trabalhamos, né, no CIEX, no Centro Interinstitucional de Observação e Previsão de Eventos Extremos da Universidade, indicam que, em função do predomínio dos ventos de quadrante sul nos próximos dias, né, nós teremos um certo represamento das águas aqui no Baixo Estuário. E com a chegada da água do Guaíba e um certo represamento, claro que a tendência é que o nível aqui ao redor da cidade aumente. Porém, esses níveis eles não serão superiores ao que já se observou no final de semana. Tá? Então, aí, nós estamos, dentro da previsão, nós temos aí um valor de, no máximo, 40 centímetros acima da cota de inundação, que foi o que aconteceu de sábado para domingo, né? Então, até por isso, no boletim 3 da FURG, né, que nós lançamos ontem, nós orientamos a população a usar como referência aqueles mapas de previsão de inundação que estavam presentes no boletim 2, porque é a mesma magnitude de elevação do nível do mar que a gente espera. A gente olha sempre para um lado da cidade, né? A gente faz as medidas, a previsão por um lado da cidade, que é o lado da Lagoa dos Patos, mas Rio Grande é uma cidade banhada por água em todos os seus lados, toda a sua volta. Do outro lado da cidade ali, o pessoal do Lar Gaúcho, do Navegantes, se preocupa muito. Explica um pouco para as pessoas, professora, o que acontece naquela região. Aquilo é reflexo do Guaíba, da Lagoa dos Patos? Não é reflexo? O que eles sentem ali? O sistema é único, né? O sistema é um só. Então, o que acontece no canal principal do nosso estuário se reflete nessa região, né? Que embora exista aquele estrangulamento ali na entrada do Saco da Mangueira, as águas se comunicam, né? Então, conforme sobe o nível no canal, também há uma tendência de subir o nível dentro do Saco da Mangueira, tá? E nós temos uma preocupação muito grande com aquelas comunidades, né? Em função do que observamos que aconteceu o ano passado ali, né, que subiu muito o nível, foi um transtorno enorme. E uma das iniciativas que nós estamos tomando nesse momento é a instalação de uma rede, de uma estação da nossa rede de monitoramento de nível naquela região. Para que a gente, como ali o funcionamento do sistema ele é realmente um pouco diferente do que acontece no CCMAR, por exemplo. Então, a nossa rede vai ter uma estação de monitoramento ali dentro, numa parceria com a nossa refinaria, né, a refinaria rio-grandense, que nos cedeu acesso à sua área, né, interna, onde essa estação vai ficar segura, protegida, né, e nós poderemos disponibilizar essas informações, da mesma forma que a gente vem fazendo, né, no portal da rede de monitoramento de nível. Então, essas comunidades vão ter como, né, acompanhar a evolução da situação ali em tempo real e conseguir se planejar, assim como o poder público, né, de uma forma geral. Tu trouxe uma palavra-chave importante que é o poder público, né? A universidade faz parte desse poder público. Como é que está essa troca, né, de informações entre os poderes constituídos? Porque, na verdade, é uma rede, né? Não, um dia que eu te liguei, eu acho, eu te mandei mensagem, eu estou entrando numa reunião na Defesa Civil. Como é que está funcionando essa troca de informações entre os poderes constituídos para realmente conseguir construir uma proteção dessas pessoas e da própria cidade? Olha, André, de toda tragédia sempre saem algumas coisas muito positivas, né? E um aspecto muito positivo que resultou da situação da inundação de maio de 2024 foi justamente esta integração entre as instituições. Então, tanto entre as universidades, né? Então, hoje nós trabalhamos assim, diariamente em colaboração direta com a UFPEL e com a URGS, né? Que são as principais universidades aqui do Sul, né? Quanto às defesas civis, as prefeituras diretamente, as forças de segurança, né, o Corpo de Bombeiros Militar,
de toda a região. Então, desde aquele momento, né, essa colaboração se estabeleceu de uma forma muito efetiva, né? Essa colaboração se refletiu na proposição do CIEX na FURG, porque essas mesmas instituições continuam trabalhando conosco para esse objetivo maior do enfrentamento, né, aos eventos extremos. E eu te digo que hoje, né, nesta situação de junho de 2025, a situação que se configurou em maio de 24 ela se repete, né? Nós estamos em contato permanentemente com a CREPDEC 4, que é a Coordenadoria Regional da Defesa Civil, né? Com a Defesa Civil de Rio Grande, com as prefeituras dos principais municípios aqui às margens da Lagoa, com o Corpo de Bombeiros Militar. Então, são instituições que estão em contato direto, não sei quantos grupos de WhatsApp que eu participo, onde nós trocamos permanentemente informações. Então, as universidades geram essas informações qualificadas, né? Cada um na sua expertise, né? E imediatamente essas informações são compartilhadas, né? E aí, se eu digo assim, olha, eu preciso de um dado específico para tal fim, né? Sem isso eu não consigo fazer determinada avaliação, de repente esse dado aparece, sabe? Sim. Então as pessoas desenvolveram este espírito muito colaborativo, né? Eu costumo dizer, não era por nenhum outro motivo que eu não colaborava especificamente com a UFPEL, né? Com esses grupos que a gente trabalha hoje, nós estamos a 50 quilômetros de distância, né? Sei lá, era falta de oportunidade, a gente está sempre cheio de demandas, né? E outros projetos para atender. E essa situação propiciou a aproximação desses grupos e o estabelecimento de uma força-tarefa mesmo neste enfrentamento. Nós estamos conversando com a professora Elisa Fernandes, professora do Instituto de Oceanografia, membro do Comitê de Eventos Extremos da nossa universidade. E a gente tem em Rio Grande, a gente tem notado isso nos últimos dias de uma forma muito intensa, a questão dos ventos, né? Sim. Tu falou um pouquinho da questão do vento sul nos próximos dias, e eu queria que a senhora explicasse um pouquinho o impacto dos ventos em todo esse processo, porque a gente sabe que a gente tem o vento impactando na linha d'água, depois tem o da coluna d'água, enfim, explica um pouquinho para as pessoas o vento, as pessoas ficam olhando, tá indo para lá a água, tá indo para cá a água, como é que funciona isso? Então, o nosso corpo lagunar aqui da Lagoa dos Patos, né, ele é regido principalmente pela ação dos ventos e pela descarga dos rios, né? Então, o sistema responde assim de uma forma até muito rápida à variação da direção do vento. Então, nós temos duas direções predominantes que transportam essa água para o norte ou para o sul, né? Então, os ventos de nordeste transportam para o sul, favorecem a saída da água para a região costeira. Os ventos de sul transportam para o norte e favorecem a entrada da água costeira para dentro do estuário, né? São as predominantes. O que a gente observa? Que tem vários momentos em que esses ventos eles são, por exemplo, de leste ou de oeste, né? Então, os ventos de leste, eles vão tender a empurrar a água lateralmente em direção às cidades como São Lourenço, Pelotas e Rio Grande, né? Então, a gente observa claramente nas medições da rede de monitoramento de nível os momentos em que isso acontece. Da mesma forma, quando a gente tem ventos de oeste, a água vai para a margem leste da lagoa, afetando mais São José do Norte, Mostarda, né, outros municípios que estão nessa margem. Então, esse funcionamento ele é muito bem estabelecido. O que a gente observou ano passado, né? Que tinha tanta água dentro da lagoa, o volume era tão alto, que mesmo quando o vento era de quadrante sul, que deveria entrar água, não entrava. Sim. A lagoa vazou permanentemente o ano passado, assim, em valores nunca antes registrados, né? Nós chegamos a ter 10 vezes o fluxo médio de água saindo pelos moles da Barra. Então, claro que isso nos auxiliou muito a que essa água deixasse o sistema e os níveis baixassem. Tu trouxe um ponto agora que os críticos de internet, aqueles que são os comentaristas de plantão de todas as notícias, gostam de citar. Porque a obra dos moles faz a lagoa subir, porque os moles impedem a água de sair. Isso é uma verdade ou não é?
Não, não é uma verdade. É quase um fato fake isso aqui. Não, não é uma verdade. É compreensível que as pessoas tenham essa dúvida, né? Mas a gente que estuda esse ambiente há décadas, né? Eu particularmente há 20 anos, já há muitos anos atrás, quando houve a obra de modificação dos moles, né? Sim. Que ele foi feito mais longo e com a saída convergente, eu fiz um estudo que indicava isso, né? Que esta nova configuração dos moles, ela favorecia os fluxos de vazante nos momentos em que o nível estava mais elevado dentro da lagoa. Então, isso se confirmou ano passado, né? Que nós realmente tivemos uma situação muito extrema e esses fluxos de vazante foram permanentes, né? E este ano nós estamos vendo um comportamento semelhante, mesmo os níveis não estando tão elevados como o ano passado. Então, por exemplo, nós estamos monitorando a vazão diariamente, né? E a vazão, ela sempre está vazando em direção à região costeira, tá? O fluxo é sempre de vazante, mesmo nos períodos de vento sul. Então, claro, agora a gente tem que estabelecer os limiares, né? Até Sim. quando, até que limite de nível esse fluxo vai vencer o efeito do vento, né? Isso a gente não tem bem claro ainda, mas esse experimento que está acontecendo neste evento de 2025 nos mostra que mesmo em eventos mais fracos do que o ano passado, a vazante predomina. E isso é uma característica deste afunilamento, né, desse jato que os moles propiciam. Porque não fosse isso, nós teríamos um canal raso, como era antes da construção, né? Um canal raso e espalhado, né? Eram 2 ou 3 canais dinâmicos que mudavam de configuração, que tinham uma capacidade de vazante muito menor. Sim. Então, o objetivo da construção dos moles foi essa estabilização e a geração desse fluxo, né, mais acentuado para a região costeira. Então, e claro, a segurança da navegação, né, Claro. só foi possível se desenvolver em função da construção dos moles, né. Mas não é culpa dos moles, embora eu já tenha ouvido esse comentário também várias vezes. Nós temos muitas famílias morando na costa da cidade do Rio Grande, né? Morando nos limites, quase dentro d'água, né? E um nível baixo. A gente vê a cota de inundação de Rio Grande de 80 centímetros, né? Colocando água dentro da cidade, mesmo em regiões centrais, nem estou falando só nas regiões periféricas. O que a senhora pode dizer para essas pessoas de planejamento, de futuro? Esses eventos tendem a aumentar, a diminuir, a se manterem constantes, de tempos em tempos. Pode acontecer um 2024 ou é só daqui a 40 anos? Como é que vocês hoje analisam e podem trazer uma mensagem para essas pessoas do que fazer, de quem está em casa pensando o que eu vou fazer a partir de agora? Olha, né, isso é uma pergunta muito difícil de responder, né? Então, todos os estudos recentes indicam que esses eventos serão mais frequentes e mais intensos, né? Então, o tempo de recorrência de 41 até o ano passado, né, foi bastante longo. Porém, nós temos observado uma frequência de eventos muito intensa, como eu comentei, né? 2 em 23, 1 em 24, já um primeiro em 2025, que nós não estamos recém começando o inverno, não Sim. sabemos o que vai acontecer. Então, essas famílias, elas têm que se preparar, né? No sentido de estar alerta, né? Claro, seria muito fácil dizer que elas têm que sair dali, né? Mas a gente sabe que isso não é um processo simples, né? Idealmente, seria a solução do problema que essas famílias fossem realocadas, né? Mas isso não é um processo simples, então o que eu posso dizer é que essas pessoas fiquem atentas, né, aos canais de comunicação, aos alertas da Defesa Civil, que se familiarizem com as informações que vêm sendo geradas e disponibilizadas para o público, né, para a comunidade como um todo, para que elas possam ter esse sentimento de quando que a situação está se agravando, né, e quando que elas precisam reagir para se proteger, né? Seja sair das suas casas,
tirar móveis, né, para proteger o seu patrimônio, né? Então, se elas entenderem esta dinâmica, elas vão poder se proteger mais, né? O que não pode mais acontecer é a negação, né? As pessoas acharem que não, aconteceu ano passado, agora não vai acontecer mais. Já está acontecendo, né? Então, a expectativa é que continue acontecendo. Então, as pessoas têm que colocar isso no seu entendimento, na sua rotina, né? E aprender a conviver da melhor forma, se não for possível sair destes locais que são mais afetados. E tu trouxe na tua fala algo que para mim é muito importante, que é se familiarizar com a informação, né? Ter esse contato com a informação correta, tá, pessoal? Aquela informação que não é para causar pânico, não é para gerar pânico, são letras vermelhas garrafais a qualquer vento que passa por Rio Grande. Então a gente precisa que as pessoas se informem, né, pelos canais corretos de comunicação. A universidade tem feito boletins muito bons. A gente sabe que a leitura ainda é um pouco complicado, mas eles estão trabalhando muito e eu quero parabenizar isso por popularizar essa comunicação, porque é isso que se precisa, né, que qualquer um possa entender e aliviar o texto acadêmico. Eu sei que é um processo difícil, mas tem sido muito importante e a gente vê um crescimento disso para a população, e isso é muito bom e muito positivo. Então, se informem pelos canais corretos, se informem com os especialistas e não acreditem em tudo aquilo que às vezes as pessoas fazem para gerar pânico e para infelizmente só ganhar likes, né? Nós precisamos trabalhar com a coisa correta. Professor, eu queria agradecer muito a tua presença aqui no Café com Z. Queria pedir a tua mensagem final. Então, André, a minha mensagem ela vai de encontro à tua fala, né? A universidade foi chamada a colaborar num momento crítico o ano passado, né? Eu acho que nós demos uma resposta que foi muito positiva e, na verdade, passado o evento foi que nós realmente entendemos o quão útil foram as informações que foram compartilhadas, né, com o poder público, Força de Segurança, Defesa Civil e tal. Então, eu acho que está muito evidente, né, a importância da ciência no enfrentamento destes eventos críticos e de outras situações críticas, né, que a sociedade vem enfrentando, como foi o caso da pandemia, né? Então, eu acho que nós, como universidade, né, estamos trabalhando muito nisso, aprendendo muito nisso, como tu comentaste agora, né? O próprio processo de comunicação da informação, ele é muito difícil para nós, não é a nossa realidade, né? Então, a gente vem se dedicando muito para isso, né? A gente tem o apoio da nossa Secretaria de Comunicação, que é sensacional, né? Nós temos uma turma excelente que nos auxilia a conhecer esses novos caminhos, esses novos métodos, né? Então, acho que estamos todos crescendo juntos, né? E a universidade, mais uma vez, mostrando o seu papel dentro da sociedade, né? Isso é muito gratificante para a gente, né? Que está ali nessa interface, né? E gerando e levando essas informações para o público. Nós conversamos com a professora Elisa Fernandes e seguimos por aqui em olitorâneo.com.br. Essa nossa conversa vira uma matéria no nosso portal e nós voltamos a qualquer momento com mais informações da cidade do Rio Grande e de toda a região. Até mais. Tchau, tchau.